Oi, boa noite, meu nome é Laerte Quésimos, eu sou ator, eu trabalhei aqui no grupo de teatro Sátiros do ano de 2004 até mais ou menos o ano de 2008, continuei trabalhando com eles depois, mas trabalhei oficialmente nessa época eu entrei no grupo de teatro Sátiros participando da montagem original em 2004 da peça Transex, do Rodolfo e do Ivan. E foi muito louco, porque na verdade eu estava começando a trabalhar como ator, eu tinha acabado de sair da escola de teatro e eu tinha alguns amigos que estavam trabalhando no Sátiros nessa época, a Nora Toledo e o Waterloo Gregório, que tinha sido meu professor na escola de teatro, inclusive eles estavam fazendo a peça Caspar Hauser e eu lembro que eu vim assistir eles no espetáculo. E depois a gente ficou conversando, bebendo, e eu conheci o Ivan e o Rodolfo. E aí o Rodolfo me convidou, depois de um pouco de conversa, descobriu que eu era ator, essas coisas, ele me convidou para vir fazer um teste para uma peça que ele estava escrevendo e que eles iam começar a montar nessa época. E essa peça era o Transex. E aí uns dias depois eu vim no teatro fazer esse teste. E aí eu descobri durante o teste que era fazer um teste para fazer o papel de uma travesti e era todo um universo muito novo para mim também, assim, eu tinha poucos anos que eu morava em São Paulo, tinha 3 anos que eu morava em São Paulo, eu ainda era um garoto vindo de Minas Gerais, assim, né? Então eu lembro da primeira vez que eu entrei no teatro para fazer esse teste, eu lembro da Fedra, assim, ela estava lá. Tinha Fedra, tinha algumas outras pessoas, assim, que tinha um outro cara que ia fazer o teste também. E eu lembro que eu fiquei muito surpreso, assim, era um universo muito novo pra mim, conviver assim com as pessoas transexuais, travestis. E a Fedra tava ali e foi um susto e ao mesmo tempo uma surpresa, porque era uma pessoa muito diferente pra mim naquele momento. E ao mesmo tempo uma pessoa incrível que de repente estava ali me ajudando a me maquiar, me preparar para o teste, dando umas dicas de como eu devia fazer o teste. Muito engraçado, ao mesmo tempo muito louco, porque eu cheguei ali, achei que ia ser um teste mais convencional, assim, né, onde a gente vai lá e faz o que você preparou em casa. Mas foi muito mais louco, muito mais divertido, muito mais forte, porque de repente eu estava ali com a Fedra, a Bibi, que é uma outra travesti que trabalhou durante os anos e que fez a peça com a gente também, que trabalhou uns anos no Sátiros. E de repente eu estava ali no camarim com elas me ajudando a me maquiar, colocar peruca e fazer um look ali para fazer o teste. E aí eu lembro que também quando eu comecei a ensaiar, além da Fedra, eu conheci o Guzik, que foi uma pessoa que se tornou um amigo assim, que eu trago até hoje dentro do meu coração. O nascimento de Vênus de Botticelli. Muita gente diz que Botticelli não foi tão fiel ao mito quanto dizia. Mas eu nunca concordei com isso. A Said foi uma pessoa também incrível, que depois teve uma confusão gigante, porque a Fedra não deu conta de fazer o personagem que o Rodolfo escreveu para ela, que era ela mesma, que era uma personagem muito grande, que passava por toda a peça. E a Fedra ficou muito abalada, eu acho, com toda a história, por ser a história da vida dela também. E ela não deu conta, teve um ensaio aberto que a gente fez numa época, quase perto da estreia já, e a Fedra se confundiu, assim, cagou o ensaio num grau, assim, o Rodolfo ficou com medo. E falou, Fedra, eu não sei se você pode fazer esse personagem. E aí o Rodolfo criou a personagem da Fedra, que não existia na história original, que era a personagem da Fedra, que morava lá no exterior e vinha visitar a amiga dela. E aí a personagem que a Fedra fazia virou a Marlene. E essa era a Said, veio de última hora e foi incrível fazendo a Marlene. Quem vem a ser essa tal de Pedra, Marlene? Pelo amor de Deus, senhor. Você não conhece Pedra de Córdoba? Ué, eu não, porque por acaso eu deveria. A grande diva do medieval. E aí eu fiz o teste, passei e eles me convidaram para fazer essa peça que foi o Transex. Na época eu acho que não existia ainda a Estação Sátiros, acho que ainda era o Teatro X, então só tinha o Sátiros 1.
E a gente ficou em cartaz e saiu essa peça e ficou em cartaz. Foi a primeira peça, inclusive, foi a primeira peça profissional que eu fiz em São Paulo. Eu já tinha feito uma peça profissional em Minas Gerais, porque eu sou mineiro, em Belo Horizonte, mas aqui em São Paulo foi a primeira peça profissional que eu fiz. Foi uma loucura, né? Porque de repente você, um jovem aqui chegando em São Paulo, de repente você é jogado no meio de um universo que era um universo que hoje em dia ele é muito comum pra gente, ele está muito mais próximo da gente, né? O universo dos transexuais, das travestis, né? Esse universo dessas pessoas que estão mais marginalizadas, né? Assim, e na época elas eram muito mais marginalizadas. Eu acho que hoje em dia a gente, né, conseguiu se aproximar mais dessas pessoas e ouvir o que elas têm para falar e conviver com elas, né? Mas naquela época, pelo menos para mim, era um universo muito novo ainda. Então, de repente, fui jogado no meio dessas pessoas e era o máximo, ao mesmo tempo que era muito novo, era o máximo, assim, porque essas pessoas que você imagina que são, que estão ali à margem da sociedade, você não sabe direito como elas vivem, você não sabe direito como elas são, e de repente elas se revelam pessoas incríveis, né? Pessoas generosas, artistas incríveis, né? A Fedra é uma artista genial, assim. Eu convivi com a Fedra durante muitos anos, inclusive depois de ter, depois de uma época que eu já não estava mais trabalhando como ator no Sates, eu continuei sendo amigo dela. Era uma pessoa incrível, assim. Uma lembrança que eu guardo muito foi esse primeiro dia, onde eu cheguei para fazer o teste e estava ali a Fedra, uma pessoa muito diferente, mas ao mesmo tempo muito cativante, muito forte, muito generosa. Estava ali ajudando um ator jovem que estava fazendo um teste para fazer uma peça, e ela estava ali me ajudando a me maquiar, me dando umas dicas do que eu tinha que fazer, né? E aí nesse processo eu fui entrando nesse mundo, eu fui conhecendo essas pessoas, vendo que elas, né, como elas eram, como a gente às vezes esquece da humanidade, né, dessas pessoas, e foi uma surpresa e um prazer incrível participar desse processo e conhecer essas pessoas e me ser iniciado nesse universo, onde você descobre, né, que essas pessoas, elas são simplesmente pessoas, então ali tentando viver a vida delas como todo mundo. Uma história que é muito conhecida, eu acho que porque o Ivan escreveu essa história no livro sobre os Sátiros, mas é uma história já mais pro fim dos ensaios. A gente estava já num processo porque foi tudo muito novo, né? Hoje em dia já é mais difícil, né? A gente chegar num lugar de fazer um espetáculo como esse afastado das pessoas trans, né? Assim, hoje em dia, se a gente fosse remontar, igual a gente remontou agora... A coisa mais importante é não pensar muito e amar mais. Com muito mais pessoas trans do que a gente tinha na montagem original. Na montagem original a gente tinha a Fedra e a Bibi, que eram pessoas transexuais. E os outros atores eram atores que faziam papéis de travesti, como eu fazia o papel de uma travesti, que a gente conhecia, a Marcinha, que viveu aqui na Praça Roosevelt, era nossa amiga. E aí eu lembro de uma história que na época que estava já mais pro fim da montagem, já quase perto de estreia, já tinha chegado figurino, já tinha chegado peruca, já tinha chegado toda essa coisa. E eu e o Ivan resolvemos fazer um teste de autenticidade da nossa caracterização. E a gente tinha um supermercado aqui na Praça Roosevelt, que não tem mais, né, agora, depois da reforma. E a gente foi nesse supermercado, montadas, com as nossas personagens, a Marcinha e a Tereza, comprar um iogurte, assim, comprar qualquer coisa. E era muito louco, porque a Praça Roosevelt era o universo dessas pessoas, né? E a gente entrou no mercado, a gente andou pelo mercado durante vários minutos, escolhendo o que a gente ia comprar. As pessoas que olhavam pra gente não olhavam como um olhar de novidade, porque para elas era comum ver as travestis que moravam aqui na Praça Roosevelt, que depois acabaram sendo... Né, tudo tem os dois lados, né? Assim, a revitalização da praça teve um lado muito lindo, muito bonito de trazer a arte, de colocar a arte no centro e tudo, mas tem o outro lado que é a especulação imobiliária, que acabou afastando elas daqui, né? Porque tudo ficou um pouco mais caro, tudo, enfim. Mas nessa época ainda era muito comum as travestis morarem por aqui,
E era pro pessoal do mercado era muito comum, a gente ali, e a nossa maquiagem exageradíssima, né? Nossa caracterização exageradíssima, mas mesmo assim a gente passava batido para as pessoas que estavam ali, que já tinham o costume de conviver com as travestis, né? Então, quando a gente saiu do mercado, uma pessoa veio falar comigo, me perguntar se eu fazia programa, assim, foi toda uma situação assim de entender como é para essas pessoas também o dia a dia, sabe? E que é muito difícil ser uma pessoa normal e simplesmente ir no mercado comprar uma coisa para você sem que as pessoas estejam te julgando, te enquadrando num lugar onde você está vestido assim, você é uma mulher transexual, então você é prostituta, né? Tipo, e foi legal como ator, né, participar dessa experiência, assim, mas ao mesmo tempo muito triste porque a gente vê como que essas pessoas são vistas na sociedade a maior parte do tempo, né? Era pra ser uma história engraçada, né? Ficou meio deprê. Tinha a Bibi. Bibi era uma outra travesti que hoje ela já faleceu. Mas a Bibi era uma travesti que vivia por aqui. Na época que a gente fez a peça, a Bibi morava com a Fedra. Era tipo uma filha da Fedra. Ela criava a Bibi, ajudava a Bibi. E aí depois de um tempo elas começaram a ter umas divergências e tal. Mas a peça era inspirada na história das duas. Porque inclusive as divergências vinham desse evento que gerou a dramaturgia da peça. Em um determinado momento, a Bibi começou a acreditar que ela estava recebendo a visita de um amante, e esse amante era um ser de outro planeta, não era uma pessoa, um ser humano. Ela acreditava que esse amante que ela tinha, esse amor que ela encontrou, era um ser de outro planeta, um extraterrestre. E aí isso foi, na verdade, o que desencadeou toda a construção da dramaturgia. Na verdade, o cara que escreveu esse texto se inspirou em mim. Ivan. Que isso, Bibi? Ivan. Esse é Ivan Cabral. O cara que está ali acenando, ele é um ator. Só um ator. Ele faz o papel, foi baseado na minha vida. Na vida real, quem está grávida de um extraterrestre sou eu. Que era também nesse lugar de... É tão difícil encontrar amor, né? Sendo uma pessoa assim. E talvez, às vezes, você tem que imaginar uma pessoa que nem existe, né? Uma pessoa que vive em outro planeta, que te ama, que pode te amar, que pode te dar esse amor que você gostaria de ter de uma outra pessoa, de um outro ser humano, mas que é tão difícil você conseguir esse amor de um outro ser humano que você leva isso para um outro lugar, né? Para um lugar onde a imaginação constrói esse amor de uma forma diferente, onde você pode ter esse amante, essa pessoa que te ama muito, mas que ele não pode mais ser um ser humano, ele é uma pessoa que veio de outro planeta, porque parece que você é tão diferente, é tão... né, que você não vai conseguir o amor de uma pessoa igual a você. Então esse amor tem que ser colocado em outro lugar, no lugar de uma pessoa que vem do espaço, que vem de outro lugar para te amar, porque é muito difícil para ela, era muito difícil para ela encontrar esse amor aqui. E aí essa história da Bibi, que inclusive virou um livro depois, antes dela morrer, foi a história que deu origem para a dramaturgia do Transex, que contava a história da Fedra e da Bibi, que moravam num apartamento, dividiam um apartamento, onde a Bibi era essa filha da Fedra, que é uma travesti mais jovem, que a Fedra cuida dela, e de repente ela para de trabalhar, para de se prostituir, porque ela conta que encontrou um amor, e que esse amor na verdade é uma pessoa que veio do espaço para amar ela. Vamos tentar pensar com a cabeça e não com o útero. Por quê? Um extraterrestre ia vir até o planeta Terra pra fuder com travestida preta russa. Hein? Fala pra mim por quê? É pesquisa científica interplanetária? Que lógica! É um Exu! Ele é um anjo, eu já falei! E o Rodolfo, quando ele escreve esse fim da travesti, que ela não consegue encontrar o amor, que ela tem que buscar o amor fora do mundo, né? E aí a dramaturgia, ela mistura a Teresa com a Teresa d'Ávila, que é uma santa. Essa santa tinha visões onde ela encontrava um anjo
um ser espectral, um ser que não era real, né, que não era carnal, e esse anjo, ela transava com ele, né, ele penetrava ela com a espada dele. E eu acho que ele trouxe essa história, ele fez essa conexão da história da Bibi que namorava um ser de outro planeta que não conseguia, que era a única pessoa que dava amor para ela, né, que era esse ser de outro planeta, esse extraterrestre. E ele juntou essa história da Bibi com a história da Teresa, que é a personagem que virou a Bibi na peça, a Teresa, que o Ivan fazia na época. E a Teresa tinha também esse amor pelo extraterrestre, que era como se fosse essas alucinações que a Teresa Dávila tinha com os anjos que vinham penetrar ela, e ela tinha êxtases, momentos de delírio com esses anjos que vinham trazer para ela a mensagem de Deus, mas a mensagem de Deus era isso, era a espada que penetrava ela. Pelo simples prazer de matar. Como um escritor de livros policiais baratos, um serial killer, que nem o cara que escreveu esse texto. Como um terrorista muçulmano ou um soldado americano louco no Iraque. E aí a morte, eu acho que é essa impossibilidade do amor para essas pessoas, ou essa incapacidade da gente tem às vezes de olhar para essas pessoas como seres humanos, de amar elas. E aí esse amor, essa falta de amor, né, eu acho que era materializado nesse assassinato que aconteceu no final da peça, onde a Teresa era assassinada por uma personagem que aparecia no último momento da peça e entrava ali para cumprir esse destino, que era assassinar essa personagem que amava o extraterrestre. Eu tinha 21 anos, 19 anos, sei lá, na época que eu fiz a primeira montagem do Transex. Mas ano passado me chamaram para participar dessa remontagem do Transex, e muito louco porque aí tinha ali outros atores jovens fazendo essas personagens que eu tinha feito alguns anos atrás, e eu estava ali fazendo o papel para homenagear a Fedra, que era uma amiga muito grande, uma pessoa que eu convivi durante muitos anos. E foi muito emocionante, assim, criar um look, criar uma dublagem para homenagear a Fedra, para fazer essa participação, onde eu fiz, né, o papel da Fedra dentro do espetáculo. E aí inclusive eu fui um ator que pediu para mudar a música da peça, porque na remontagem eles usavam outra música na dublagem, e na montagem original a gente usava a música Eu Viveré, da Célia Cruz. Aí eu pedi se eu podia fazer a mesma dublagem que a Fedra fazia. Foi muito emocionante mesmo, foi incrível, assim, foi um momento de... hoje em dia é muito difícil isso, né? A gente, atores, homens, cis, mesmo sendo gay, mas cis, fazer papel de travesti, né? Muito delicado, depende de muitas variantes pra gente poder chegar nesse lugar hoje. Mas nesse momento eu não me senti invadindo nada, o espaço de ninguém, nem... porque eu estava ali homenageando uma pessoa que eu amava muito e que foi muito incrível fazer essa participação. Mano, os sátiros foi tudo assim na minha vida, né? O começo da minha carreira como ator aqui em São Paulo, foi onde eu conheci todas as pessoas que eu conheço hoje, com pessoas com quem eu trabalhei depois de sair daqui. Foram uma família mesmo. Nenhuma mulher nunca vai ter esses músculos suaves, esses cabelos volumosos e brilhantes, essa carne delicada, esses seios plenos, essa... Sabe, até hoje, né? Eu sou muito amigo do Ivan e do Rodolfo, assim, apesar de estar vivendo a minha vida, fazendo minhas coisas, né? São duas pessoas que eu amo muito também, que participaram muito da minha vida aqui em São Paulo, né? Porque eu não sou daqui, eu sou de Minas Gerais, então é muito difícil você viver numa cidade onde você não tem esse suporte da família, né? E os seus amigos, essas pessoas que você conhece e que se transformam na sua família mesmo, de alguma forma, né? Assim,
E eu convivi e vivi com eles durante muitos anos. A gente passou um monte de final de ano junto. A gente foi muito amigo. A gente é muito amigo e a gente foi muito amigo intensamente durante esses anos que eu trabalhei aqui. 4, 5, 6 anos eu trabalhei aqui. Então são duas pessoas que eu trago aqui dentro do meu coração, assim, a vida inteira. Sati, nos 30 anos, mais 30, mais 60, mais 90, muitos anos de vida, que isso dure por muitos anos, depois de mim, depois do Rodolfo, depois do Ivan, depois de todo mundo, que isso continue, porque o que vocês fazem é uma coisa muito louca, que se mistura com a arte, que se mistura com a vida, que se mistura com as pessoas que se aproximam de vocês, que é acolhedor, que é verdadeiro, que é louco, que é artístico e é precário e é tudo junto. E isso é o mais importante, isso é o que fica.